Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, mais um vídeo chegando. O assunto do vídeo de hoje é as demissões precoces de técnicos no Lyon e no Milan. Assunto do vídeo, já pedi para você vir aqui embaixo, deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e se inscrever no canal nesse botão vermelho escrito inscreva-se que tem aqui embaixo. Só você clicar ali, você já passa a estar inscrito no canal. Vamos lá, temporada mal começou na Europa e nós tivemos algumas demissões de técnicos lá na Europa, né? Logo lá no início da competição a gente teve a demissão lá do Marcelino por desacordo lá com o presidente do Valência, né? Isso lá no comecinho. Aí já caiu o técnico do Espanhol, que vive péssima fase no Campeonato Espanhol, o técnico da Sampdoria. E duas demissões chamaram muito a atenção. A demissão do brasileiro Silvinho no Lyon e a demissão do Marco Giampaolo no Milan. Chama atenção porque eram dois técnicos iniciando um trabalho. É, não era assim um técnico que já estava há algum tempo, que você já tinha uma base maior, uma amostragem maior para analisar o trabalho. Eram dois técnicos que tinham sido contratados para essa temporada e um foi demitido com 11 jogos, o caso do Silvinho no Lyon, e o outro foi demitido com menos jogos ainda, 7 jogos no caso do Giampaolo no Milan. Vou começar falando rapidinho Mas, enfim, como eu disse aqui no título do vídeo, são duas demissões muito mais parecidas com o futebol brasileiro do que com o futebol europeu, em especial aí o campeonato francês e o campeonato italiano, né? Tem muito mais o DNA da demissão que acontece aqui no Brasil, em que você não dá a chance do técnico se recuperar ou não dá a chance do técnico esboçar alguma reação, embora vou analisar aqui, mas um pouquinho de cada um, mas é muito mais parecido com o que acontece aqui no Brasil do que com o que normalmente acontece na Europa, mas as coisas estão mudando, né? Vamos lá, a demissão do Silvinho. O Juninho Pernambucano chegou ao Lyon nessa temporada para ser diretor de futebol, foi uma decisão dele, uma aposta dele, o Silvinho para ser o técnico, o Silvinho que tinha pouca experiência, podemos dizer assim, como treinador de fato, estava como auxiliar técnico do Tite na seleção. O Silvinho tinha tido até um convite do Corinthians no ano passado para assumir o time e ele se disse ainda não preparado para assumir o time, e aí recusou o convite, mas aceitou do Lyon para iniciar esse trabalho. Ele tinha um desafio muito grande porque o Lyon, da temporada passada para essa, perdeu muitos jogadores importantes, perdeu o Mendy, o Ndombele e o Fekir, que eram, junto com o goleiro Lopes, era ali a espinha dorsal do time. Ainda perdeu Ferri, Morel e algumas outras opções para rodar o elenco. Não foi tão ativo assim no mercado, né? Buscou os volantes brasileiros Jean Lucas e Thiago Mendes, buscou o lateral Koné, mas ainda tinha uma base boa ali. Mas o início de temporada foi muito ruim. Ganhou os dois primeiros jogos, ganhou do Mônaco de 3-0 e de 6-0 do Angers, e depois um péssimo nível dentro do campeonato francês. 3 empates, 4 derrotas, a última no clássico para o Saint-Étienne. E aí você já tinha, durante a temporada, alguns indícios ali de uma cobrança quando teve essa série ruim. O Jean-Michel Aulas, que é o presidente do Lyon, chegou a dar algumas indiretas ali, chegou até a cobrar o próprio Juninho Pernambucano como para estar mais próximo do time, para botar meio que a mão dele no time ali, não deixar tudo nas mãos do Silvinho. Ele já chegou a destacar em alguns momentos que o Silvinho não tinha experiência e aí acabou perdendo para o Saint-Étienne no clássico. Mais um jogo muito ruim do time do Lyon, e aí nessa série aí de jogos, nessas 3 vitórias, nesses 3 empates e 4 derrotas, o Lyon jogando muito mal, um time muito desorganizado, um time sem conseguir fazer uma passagem do meio para o ataque de forma coordenada, jogadores importantes sem conseguir render, e aí isso foi cobrando a conta e o Silvinho foi demitido após essa derrota para o Saint-Étienne no fim. É interessante a gente ver porque antes da temporada o Silvinho deu uma entrevista e foi perguntado o que era importante para ele num time. E aí ele começa citando de trás para frente
ele diz em quarto lugar a parte física, em terceiro lugar a parte tática, em segundo lugar a parte técnica e em primeiro lugar um time ter alma, o time ter, ele usou como alma, mas algo do tipo ter personalidade, e nada do que mostrava o Lyon do Silvinho, uma coisa que não mostrava era personalidade. Nem mesmo bons resultados na Liga dos Campeões, né, que ele empata o primeiro jogo e depois ganha do Red Bull Salzburg por 2 ele empata com o Zenit em 1-1 em casa e ganha do RB Leipzig, por 2-0, nem isso salvaram o Lyon, o Silvinho, e aí o Lyon agora está em busca de novo técnico. E aí tá com uma salada aberta aí, né? Ele tá se falando em Blanc, por exemplo, Laurent Blanc, tá se falando no Jorge Sampaoli, então 2 técnicos de estilos bem diferentes. Não sei o que vai ser esse caminho. Acho que de uma certa forma a demissão se justifica, mas o que não se justifica é você mudar o plano assim de uma hora tão rapidamente. Acho que a demissão se justifica porque de fato o time não estava reagindo, o time não tinha essa alma que o Silvinho falava. Mas é para se questionar, né? Você começar um trabalho num time que perdeu peças importantíssimas e com 11 jogos você demitir. Acho que de certa forma também expõe o Juninho. E no lado do Milan, cara, no lado do Milan é um pouco daquilo que a gente falava, já falei em alguns vídeos aqui, a reconstrução do Milan, o caminho longo que é a reconstrução do Milan. Optaram pelo Marco Giampaolo, que tinha feito bons trabalhos aí, um bom trabalho na Sampdoria, e ele durou 7 jogos. Algumas derrotas complicadas, duras, como a derrota para a própria Inter de Milão, 2-0, em que o Milan não conseguiu competir direito, uma derrota pesada para a Fiorentina, alguns problemas ali para colocar no time jogadores que chegaram nessa janela, né? Em especial, por exemplo, o Rafael Leão foi reserva no último jogo, na vitória sobre o Genoa. Ele ganhou e foi demitido, porque de fato era um time que não conseguia produzir, era um time que não conseguia minimamente se impor em campo, e aí numa campanha de 3 vitórias e 4 derrotas, e aí as derrotas pesaram muito, né? Especialmente essas 2 para a Fiorentina e no clássico contra a Inter, a direção acabou decidindo demitir o Giampaolo. Também numa situação muito clara de alguém que começou um trabalho e que cortaram o trabalho, não quiseram esperar, não quiseram dar a chance dele se recuperar. 7 jogos, cara, eu acho pouquíssimo. Muita gente na Itália dizendo que o time não esboçava reação e tudo, isso eu entendo, mas 7 jogos, cara, é pouco demais. É um pouco da confusão, da bagunça que vive o Milan, e aí a reposição do Giampaolo mostrou muito isso. Vem Stefano Pioli, para você ter uma ideia, um técnico sem grandes trabalhos assim na Série A, tanto é que ele tem mais derrotas do que vitórias na Série A. O desempenho do Pioli na Série A são 109 vitórias, 89 empates, 112 derrotas. A última grande campanha do Pioli foi na temporada 14-15, quando ele levou a Lazio para a Liga dos Campeões. Foi terceiro colocado com a Lazio. Então é pouco, cara. É pouco assim para o Milan. Tinha algumas outras opções, né? Tinha o Marcelino, que saiu do Valência, reconstruiu o Valência na temporada passada, mas a direção, o Maldini e o Boban, que comandam aí o Milan, não quiseram apostar em alguém de fora do futebol italiano. Se tentou o Luciano Spalletti, mas aí ele ainda tem contrato com a Inter, não quis abrir mão da grana que a Inter ainda tem que pagar para ele, 2 anos de contrato, não conseguiu fechar e acabaram escolhendo o Pioli, que já chegou questionado pelo torcedor. No dia que ele foi anunciado, tinha a hashtag Jogo da Velha, Pioli out, ou seja, o torcedor do Milan revoltado, e mostra como o Milan está bagunçado, como o Milan está muito mais a cara do Milan do futebol brasileiro, né, do que do futebol italiano. Desde que saiu o Allegri, no fim da temporada 13-14, o Allegri é o técnico do último título do Milan, tá? Que foi o Campeonato Italiano de 2011. Depois o Milan ganhou 2 Supercopa da Itália, que eu nem estou considerando muito, né? Em 2011 ganhou a Supercopa de 2011, por causa do título italiano, e em 2016 ganhou a Supercopa, mas ele ganhou sem ganhar título nenhum, porque a Juve ganhou Copa e
campeonato italiano, e o Milan, que foi vice da Copa, entrou e aí acabou ganhando a Supercopa, se eu não me engano a Supercopa que foi lá na China, que o Donnarumma pegou pênalti e tudo. Então, desde que o Allegri saiu, o técnico da temporada 13-14, o Allegri saiu na temporada 13-14, o técnico do último título de fato do Milan, o italiano de 2011, o Milan já teve 8 treinadores. O Pioli é o 8º treinador. Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brock, Montella aí foi o que ficou mais tempo, ficou uma temporada e quase 2 temporadas, Gattuso, o Giampaolo e o Pioli. É impressionante como o Milan está perdido, como o Milan está complicado. O Pioli vai entrar ali, vai botar um time ali para sofrer poucos riscos, vai tentar ser um time um pouco mais conservador para tentar arrumar a casa, para depois, daqui a pouco, começar a tentar para sair jogando, tentar sair para tentar alguma coisa. E é complicado porque pelos planos do Milan, o Milan que teve enrolado aí com o fair play financeiro, o Milan que abriu mão, foi punido, abriu mão da vaga na Europa League nessa temporada para poder se adequar ao fair play financeiro, precisa ir à Liga dos Campeões na temporada que vem por conta da grana também. E hoje a situação do Milan é complicada, está mais perto da zona de rebaixamento do que da Liga dos Campeões. Então, com o Pioli, enfim, posso ser surpreendido, mas é isso aí, né? Tanto o Lyon contra o Milan com traços, com perfis muito mais parecidos com a administração do futebol brasileiro do que a do futebol europeu. Quero te ouvir o que você acha, para onde vai o Lyon, para onde vai o Milan, tudo isso nos comentários aqui embaixo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui em cima, ativa o sininho das notificações. A qualquer momento, outro vídeo. Vou deixar 2 opções de vídeo aí. Assiste mais um vídeo aí. Toda vez que você vê 2 vídeos seguidos, você ajuda o canal aqui a crescer. Muito obrigado, valeu, tchau.